Boa noite, queridos irmãos, irmãs, graça e paz, todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Para quem está acompanhando, eu sou o pastor Ed Jardes, um dos pastores aqui da igreja. E que delícia a gente ter a casa cheia. Eu fico feliz que você veio aqui hoje. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, uma das menininhas veio assim: pastor, por que o senhor está vestido assim? Eu falei: é porque hoje é um dia especial. Hoje nós celebramos a ressurreição daquele que mudou a vida do Leandro, daquele que curou a vida da tia Rosângela, daquele que daqui a pouco vocês vão fazer, mudou o destino da vida do Arnaldo. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição daquele que trouxe esperança para toda a humanidade. É por isso que eu estou vestido assim. Eu quero honrá-lo com a minha roupa. Eu estou vendo que muitos não deixaram por menos, vieram caprichados. Hoje é um dia de festa, hoje a gente está celebrando. Mas antes da gente partir para o texto, antes de celebrar, houve dor, houve tristeza, houve sofrimento. Sexta-feira, todo mundo conhece como sexta-feira da paixão, porque nessa sexta-feira, há muito tempo atrás, Jesus Cristo foi humilhado, maltratado, foi quebrado, sua cabeça foi furada por uma coroa de espinhos e ele sofreu. Ele foi crucificado, ele morreu e no final da tarde ele foi enterrado no túmulo. Sexta-feira é um dia de luto, de tristeza. Quantos aqui já assistiram o filme Paixão de Cristo pelo menos uma vez? Quem sofreu assistindo permanece com a mão para cima. Não é horrível? Filme difícil de ver. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Machuca o nosso coração, machuca a nossa consciência. Tanta dor, tanto sofrimento. Uma pessoa justa pagando um preço tão alto. Sexta-feira foi um dia em que todos os seguidores de Jesus, seus familiares, sofreram, choraram e ficaram desesperados. Mas sexta-feira passou. Sábado Jesus permaneceu na tumba e veio o domingo. O domingo, ainda escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou a pedra que foi colocada e lacrada removida. Assustada com aquilo, ela correu até os discípulos Pedro e João e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente os dois correram para lá. Um dos dois era mais rápido, tomou a dianteira, mas não teve coragem de entrar, ficou olhando de fora. Pedro, mais lerdinho, chegou depois. E ao entrar ele percebeu, estava vazio mesmo. O corpo não estava ali. Mas havia algo estranho, não é porque o corpo foi levado, porque o lençol estava cuidadosamente dobrado. Ele ficou confuso. O outro discípulo também entrou, e diz a Bíblia que ele entrou e creu. Mas há algo interessante. Eles ainda, até então, não tinham compreendido as Escrituras, não entendiam que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. E assim eles voltaram para casa, naquele domingo cedo. Maria Madalena ficou ali chorando. E enquanto ela chorava, ela baixou e olhou mais uma vez dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos. E eles perguntaram para ela: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Você sabe onde eu estou lendo isso? João capítulo 20. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá. João capítulo 20. Nós vamos passar por vários versículos nessa pequena mensagem que eu vou deixar para vocês. Maria Madalena, se você abrir em João 20, você vai perceber que o texto começa com ela. A segunda parte do capítulo também está falando dela, chorando, procurando o corpo do seu Senhor. Por que ela acordou ainda escuro e foi até lá? Porque ela queria de alguma maneira homenagear o Jesus Cristo que ela amou durante a sua vida. E ela se viu privada dessa última homenagem que ela queria prestar. Em outros evangelhos diz que elas levaram especiarias para ungir, embalsamar o corpo. Mas o corpo não estava ali, ela ficou confusa, chamou ajuda, mas ninguém pôde ajudar, ninguém conseguia resolver, todo mundo foi embora e ela permaneceu ali, chorando e chorando. Aparece 2 anjos, ela nem se assusta com isso. E vocês sabem onde é que colocaram o corpo de Jesus?
Por que ela chora? É bom a gente conhecer um pouquinho a história de Maria Madalena. Maria Madalena, diz a Bíblia, que ela foi liberta de 7 espíritos malignos que habitavam na vida dela. Vocês já viram Jesus ensinando que quando se expulsa um demônio da vida de uma pessoa e a casa continua vazia, esse espírito volta e, encontrando a casa vazia, ele não entra e opa, voltei para casa. Ele sai e procura 7 piores do que ele para encher a casa. Esse é o caso da Maria Madalena. 7 espíritos havia nela, mas de repente ela encontrou Jesus e Jesus expulsou os 7. E desde então, essa mulher que era endemoniada se tornou seguidora de Jesus Cristo. Ela encontrou em Jesus um libertador do poder demoníaco e encontrou em Jesus um mestre a quem ela passou a seguir. Se você estudar a vida de Maria, ela sempre está do lado de Jesus. Ela está naquela lista de mulheres que nunca o abandonavam. Havia os apóstolos, mas havia também mulheres. E Maria Madalena esteve lá na hora que Jesus foi crucificado, na hora que Jesus morreu e na hora que Jesus foi enterrado. E no domingo de manhã, ela é a primeira a chegar para honrar aquele morto. Ela amava Jesus. Alguns acreditam que uma das mulheres que lavou os pés de Jesus com perfume ou com as lágrimas provavelmente foi Maria Madalena. Jesus é o libertador dela, Jesus é o mestre dela e Jesus é o amor da vida dela. Vocês entendem por que ela está chorando? Se você perdesse o seu libertador, o seu mestre que te dizia o que fazer, o seu guia, e o amor do seu coração, como é que você estaria no segundo dia? Não é estranho os caras perguntarem, por que você chora? Eles perguntam, por que você está chorando? Ela tem toda a razão do mundo para chorar. Ela está aflita, ela perdeu aquele em quem ela colocou toda a sua esperança. Mas vamos deixar a Maria Madalena um pouquinho para lá. Eu queria perguntar para você, não precisa responder, mas pense, por que você chora? Se os anjos perguntassem para você nessa noite, por que você chora? E muitas vezes nós choramos porque precisamos de ajuda e não encontramos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha as minhas crises, mas não tinha coragem de falar para ninguém, então eu queria que alguém adivinhasse. E eu ficava bravo. Eu ficava bravo porque ninguém adivinhava o que eu estava passando para vir oferecer ajuda para mim. Já passou por isso? Às vezes a gente chora porque a gente não encontra alguém que ajude. Às vezes a gente chora porque a gente não encontra alguém que nos ensine o que nós precisamos saber. Nós estamos perdidos, não sabemos para onde ir, queríamos ter um guia. Muitas vezes a gente chora também porque as nossas afeições estão no lugar errado. Estamos amando do jeito errado, ou amando a pessoa errada, ou as coisas erradas, e aí a gente sofre. Uma das grandes fontes de dor são os relacionamentos afetivos. Nós choramos também, seja por amor não correspondido, ou por um filho, ou por uma mãe, ou por uma perda de alguém que você amava demais e já se foi. Muitas vezes nós sofremos porque escolhemos a pessoa errada para colocar a nossa esperança, para ser o nosso guia, para ser o nosso libertador, para ser o nosso mestre. Mas não é o caso de Maria. Ela escolheu a pessoa certa. Ela escolheu o Filho do Deus vivo. E mesmo assim ela está chorando. Por que ela chora? Porque ela não percebeu que a sexta-feira ficou para trás. E já é domingo. A ressurreição de Jesus põe fim ao choro. E naquele domingo de manhã, o choro de Maria acabou. Eu vou mostrar isso para vocês. Abre aí a sua Bíblia, versículo 14. Ela está chorando, depois de conversar com os anjos, ela se virou para sair. Parece que os anjos não responderam nada. E ela viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vou procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Entenda, meu querido irmão, irmã, visitante da igreja, a ressurreição de Jesus põe fim
ao choro. Maria parou de chorar no instante que ela percebeu que não era o jardineiro, era o Cristo, morto, enterrado, mas naquele instante, ressurreto. Será que isso é mito ou é realidade? Leandro já falou que é realidade na vida dele. A tia Rô já falou que é uma realidade na vida dela. E eu vou pedir que todos aqueles que atestam que Jesus está vivo e tem feito os mesmos milagres na sua vida, levante a mão para a gente ver se ele está vivo mesmo. O Senhor Jesus Cristo põe fim ao choro. Ele é consolo para a alma aflita. No domingo, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos razão para sorrir, não importa a dificuldade que estejamos enfrentando. Porque Jesus ressuscitou, o teu choro pode acabar. Continuando, o domingo continuou. Domingo à tarde, aconteceu um outro fato. E eu quero que você entenda que a ressurreição de Jesus traz alegria onde só havia medo. Maria encontrou Jesus, mas os discípulos ainda estavam confusos. Onde é que ele estava? Quem pegou o corpo? O que aconteceu? Eles ainda estavam confusos. E eles estavam reunidos, João 20, de 19 a 23. Reunidos a portas fechadas, trancados com medo dos judeus e da perseguição. Se eles mataram o mestre, o que fariam com os discípulos que são menores? Coisas piores. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Como é que eles estavam, meus irmãos? Trancado. Como é que estava a porta? E a janela? E eles estavam com o quê? Com medo. E com medo de quem poderia entrar, de repente entrou alguém, sem saber-se como. Surgiu na frente deles. E eles logo reconheceram pela fala: paz seja convosco. Versículo 20. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Eles estavam com medo, mas quando eles viram Jesus ressurreto, eles se encheram de... A ressurreição de Jesus traz alegria onde só há medo. Do que você teme? Quais são as suas dúvidas? Qual é o teu pavor? Eu acho que a coisa mais pavorosa que existe, com certeza, é a morte. Por exemplo, vocês querem morrer? Estão prontos para morrer? Hoje de noite, passar dessa para melhor? Bora? Vamos fazer uma listinha? Vocês assinam? A gente passa uma chamada. Quem estiver pronto já assina. E a gente ora: Deus, já temos vários prontos aqui, você pode levar. Vamos fazer esse teste de fé? Tem um adolescente desesperado, pelo amor de Deus, pastor, coisa macabra. Realmente a morte nos assusta, seja de uma pessoa nova, seja de uma pessoa velha. Essa semana uma família se despediu de uma senhora com 93 anos de idade. Mas é dolorido, a morte dói, até para aqueles que já viveram demais. A morte mete pavor. A gente foi na praia há pouco tempo atrás, estava Samuel, Levi e mais algumas outras pessoas nadando, quando de repente o mar ficou bravo e começou a puxá-los. Eu segurando a clarinha daqui, olhando eles lá, fiquei desesperado. E agora, o que eu faço? Não faço nada, só fico esperando. Graças a Deus, ninguém morreu. São todos vivos e passam bem. Espertos agora, muito mais espertos. A morte mete pavor. Mas Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, o que prova que ele venceu o maior dos inimigos. Aonde está, a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou. A morte perdeu sua vitória, ele reina. Portanto, qualquer outra coisa é menor do que a morte. A ressurreição de Jesus Cristo traz esperança para você que tem medo de qualquer coisa. Ele é maior que a morte, ele é maior que Satanás, ele é maior que os demônios, ele é maior que a doença, ele é maior que qualquer medo e descrença que você tenha. E se você colocar fé em Jesus Cristo, ele vai tirar o medo e encher o seu coração de alegria. Percebam, bem de madrugada aquela mulher chorava, Jesus trocou o choro, e consolou ela com a sua ressurreição. Um pouquinho mais tarde, os discípulos estavam com medo. Jesus trocou o medo
pela alegria no dia domingo da sua ressurreição. Pastor, mas era recente, ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, estava todo mundo assim, abismado. Não, gente, no domingo subsequente, 8 dias depois, um milagre também se fez. A ressurreição de Jesus traz felicidade aos que nele creem. Se você for agora para o capítulo 20, versículo 24 e 28, você vai perceber que, enquanto Jesus apareceu a primeira vez no domingo anterior, Tomé não estava. E quando os discípulos falaram para ele, o Senhor Jesus apareceu aqui nessa sala, ele disse, não acredito, só acreditarei se eu ver com os meus próprios olhos e ainda colocar os meus dedos nas marcas das mãos e no furo do lado. É uma prova de que Tomé viu o que aconteceu com Jesus na cruz. Ele viu que ele foi crucificado com pregos e que antes de enterrá-lo, para ver se ele estava morto, ele foi furado com uma lança. Ele sabia onde estavam as feridas, e para ele acreditar, olha gente, tinha 10 homens que ele andou com ele 3 anos, falando, ele está ressurreto. Não, eu só acredito se eu tocar, vocês estão tudo enganados. Tem muito crente Tomé ainda hoje, eu só acredito vendo, só colocando o dedo, eu tenho que sentir, senão eu não creio. Deu 8 dias, o que aconteceu? Versículo 26, 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, dessa vez Tomé estava com eles, as portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles, paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Então Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. E Jesus também lhe respondeu, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. A ressurreição de Jesus traz felicidade aos que nela creem. Quantos de vocês viram um túmulo vazio? Não. Talvez você possa ir para Jerusalém e visitar o túmulo provavelmente vazio. Mas se você crê na ressurreição de Jesus Cristo, Jesus está dizendo, felizes os que não viram, mas creem. Ele está falando de nós, felizes, são aqueles que creem sem ver. Hoje eu estou aqui para fazer esse convite para você que está aqui, especialmente para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Tomé não acreditava, mas acreditou porque ele viu e tocou. Se ele foi convencido, nós também devemos ser. E devemos acreditar no testemunho daqueles que viram e ouviram, como o William falou, mais de 500 pessoas o viram andando, comendo, conversando, consolando e ensinando os seus, por mais de 40 dias. E depois disso ainda apareceu outras vezes para outras pessoas. Jesus está vivo e continua atuando. E tudo que está registrado na Bíblia, João 20:30, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Versículo 31, estes, porém, estão registrados, e agora vocês leem junto comigo bem alto, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Por que tudo isso aconteceu? Para você ter vida eterna, vida plena e vida perfeita. Toda a Bíblia é registrada para a sua salvação. Para que você nesse dia entenda, esse é o seu Salvador, não espere outro. Ele é que vai tirar o medo, Ele que vai tirar o choro, é Ele que vai te dar a fé verdadeira, que vai te conduzir daqui em diante. Faça como Maria, ela achou que a esperança dela estava morta, mas a esperança dela continuava viva, tinha ressuscitado. Coloque sua esperança em Jesus Cristo e não abandone nunca, porque nós cremos que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai nos dar um presente. Ele vai nos receber novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto. E nós seremos completamente restaurados, desde que nós mantenhamos a nossa fé em Jesus Cristo. Será que Ele continua agindo hoje? Eu vou dar oportunidade para mais uma pessoa falar, e depois a gente vai terminar esse nosso momento. Eu queria convidar aqui presbítero Arnaldo. Quero cumprimentar você com a graça
e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu só estou aqui hoje porque Jesus levou sobre si, naquela cruz do Calvário, as minhas dores, as minhas enfermidades, a minha maldição e o meu pecado. Morreu, ressuscitou, está vivo, está presente aqui entre nós. Porque ele diz na sua palavra de Mateus 18, 20, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus é a razão de eu estar aqui hoje. E se Jesus também é a tua razão, você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Glória a Deus. Antes de eu falar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Pegue na mão do seu irmão que está à direita e à esquerda e diga para ele assim: o amor de Cristo nos uniu. E eu serei boca de Deus esta noite para te abençoar. Vamos fazer isso? Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, 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 o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso. Quão grande é o Senhor, quão grande é o teu amor, quão grande é a tua misericórdia, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade, grande é o teu poder, porque foi com mãos poderosas que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino, para a glória do teu santo nome. E esta noite nós estamos aqui reunidos para exaltar, bendizer o teu nome glorioso, o teu nome santo, o teu nome que está acima de todo nome, e pelo qual somos salvos, somos libertos e transformados. Olha para cada um aqui, Senhor. Olha para o coração, olha para a mente, olha para o mais profunda alma das entranhas. Tu sabes o que cada um está sentindo, que cada um agora, Pai, está presente aqui. Deus, olha com compaixão, com misericórdia, ministra cura, ministra libertação, um novo nascimento, quebra as cadeias e todo poder do inferno nesse momento, em nome de Jesus, e derrama as tuas promessas e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Te agradecemos, te louvamos, amém, amém. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus, aleluia. Pode se assentar na presença do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, eu fui uma criança, um adolescente, um jovem, que deu muito trabalho para minha mãe. Muito cedo já comecei a beber, bebida forte, a ponto de vomitar. E eu pensava, eu vou parar. A demora era passar aquele efeito e eu voltava a beber. Em 1993, nós batizamos aqui, e no dia 30, nós casamos. Já vai fazer 30 anos que nós estamos juntos. E temos 3 filhos, Rebeca, Davi e Tiago, muitos aqui conhecem. Deus é maravilhoso. Eu que não tinha uma família, hoje eu tenho. Não tinha salvação, hoje eu tenho. Não tinha alegria, hoje eu tenho. Não era liberto, hoje sou. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está aqui e voltará. Aleluia, glória a Deus. Se você também quer experimentar algo sobrenatural, algo tão tremendo que eu experimentei, estou aqui falando para você, você pode fazer o que eu fiz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, já passa a palavra para você. Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O que Deus fez na minha vida, ele também pode fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Vocês acham que ele está vivo? Sim ou não? Será que ele te ama? Sim ou não? Sim, ele te ama. E toda Páscoa é um convite de libertação. Aquele que ressuscitou também quer dar a essa vida que ele tem para você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, abaixasse a tua cabeça. Se você está aqui a convite de alguém, essa pessoa te ama e orou por você, para você estar aqui hoje. Essa pessoa sabe que isso é a coisa mais preciosa que pode acontecer na sua vida. Como aconteceu na vida do Arnaldo, do Leandro e da tia Rô e na minha vida. Se você não sabia, você precisa de salvação. Você não tem como pagar os seus pecados. São graves demais. Para Deus tem que ser 100% perfeito. A boa notícia, Ele enviou o Filho dele, e o Filho dele viveu uma vida 100% perfeita. E se ofereceu como sacrifício vivo para pagar a sua dívida e te dar essa oportunidade de fazer parte da família dele. Você não precisa fazer nada, não há que pagar nada, a não ser uma coisa. Abra o seu coração e fala: Senhor Jesus, entra. Eu estou me entregando ao Senhor, do mesmo jeito que o Senhor se entregou a mim. Entra na minha vida como entrou na vida da Rô, do Leandro, do Arnaldo. Eu também preciso como eles precisaram. E se você está fazendo essa sua oração com sinceridade, eu também quero orar por você e por todos aqueles que um dia já entregaram a vida para Jesus, para que Ele nos mantenha firmes e de pé até a sua volta. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que tivemos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é vivo e atuante. O Teu poder continua agindo na vida de tantos. Hoje nós ouvimos 3 histórias. Um adolescente perdido, que foi encontrado, e hoje valoriza a vida do Senhor mais do que qualquer outro bem. Uma senhora, Deus, que experimentou a dor do câncer, mas foi liberta, porque confiou no Senhor, porque o Senhor a ama e venceu a doença em nome de Jesus. Um jovem que não queria, não sabia qual era a direção para a sua vida, mas hoje é marido fiel, pai de 3 filhos, um homem abençoado, na igreja e fora da igreja, porque ele entregou o caminho dele ao Senhor, e o Senhor conduziu o caminho dele para algo tão alto que ele nunca imaginaria. Tantos outros aqui nessa noite, ó Deus, um dia entregaram a vida ao Senhor, mas têm enfrentado dificuldades, talvez estejam chorando como Maria Madalena, um pouco desesperados, por não entender o que está acontecendo. E nessa noite, ao lembrar da ressurreição, a alegria retorne, o choro cesse, a esperança cresça, e aqueles que entregaram o coração se fortaleçam para continuarem firmes e fiéis até o último dia. Deus, a boa obra que o Senhor começou na vida deles, leve até o final, complete até que eles sejam cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. E agora eu oro pelos nossos convidados, por todos aqueles que vieram e ouviram essa mensagem. Que esse coração, que ele esteja aberto, pronto a crer. Como disse a Tua palavra, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Que esse dom seja derramado sobre eles. E que eles tenham a coragem de fazer essa entrega hoje, de abrir o coração e te convidar. Entra, Jesus Cristo, com Teu Espírito Santo. Conserta o que precisa ser consertado, transforma o que precisa ser transformado, restaura, tira-os do caminho de morte e coloca-os no caminho da vida e da salvação eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá, vou impetrar a bênção, abençoando a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o poder, a presença do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém.